Paz e Luz, Seminário Teológico Luz Online, levando a palavra de Deus e o conhecimento do Senhor até você. Seja fera, aprenda, abra o seu pensamento. Queremos que você saiba, pense e vá fazendo aí as suas anotações. Na Teologia Sistemática 1, existem muitos conceitos que são gerais, por isso temos uma apostila que vamos lendo e explicando para vocês mais ou menos a filosofia dessa apostila, tá certo? Então vamos agora para o Redentor e a Redenção. Faz parte da Teologia Sistemática, a doutrina da salvação. O homem não pode remir a si mesmo, a necessidade e a possibilidade da redenção. O homem não pode remir-se. O pecado arruinou toda a natureza, como a condição do homem, colocando-o em situação desesperadora, pois dela seus próprios esforços não podem tirar. Então, o homem caiu. E segundo a nossa teologia, segundo a Bíblia Sagrada, o homem não pode se levantar sozinho. Ele necessitou e necessita de um Salvador. É juridicamente impossível, porque a lei divina requer perfeita obediência. Mateus 22:37, Gálatas 3:10. Mesmo que um homem pudesse passar a partir de hoje a cumprir integralmente a lei de Deus, estaria apenas satisfazendo suas justas e retas exigências para o presente e para o futuro. Não haveria nenhuma sobra de obediência ou bondade para a reparação do mal até então cometido, mesmo na hipótese infundada de uma conta correta com a divindade. Então, mesmo que o homem dissesse, olha, eu vou obedecer agora, eu vou ser justo, mas ele não ia conseguir. Por quê? Ele está com a sua natureza caída. E essa natureza impede dele se levantar. É moralmente impossível, pois o que é nascido da carne é carne. João 3,6. O pecado não consegue reaver, exclusivamente pelo esforço próprio humano, não consegue vencer o pecado. Deus sempre pretendeu a redenção do homem. Sua obra na própria natureza indica sua permanente bondade para com os homens. Seus dons não são determinados pelo caráter moral do homem. Salmo 103:10, 145:15 a 16. Então, sempre houve, desde a queda, a intenção de Deus em resgatar este homem e fazer as pazes com este homem. A presença e a operação do Espírito de Deus também atestava que essa redenção iria acontecer. Então, durante a história, Deus foi trabalhando para causar, provocar, preparar, adubar a esta redenção que já começou nos céus, a Bíblia diz, e veio para a terra e Deus começou a executar. A redenção prevista no sacrifício do Antigo Testamento. Então, aquele sacrifício feito no Antigo Testamento, ele apontava para o sacrifício de Cristo Jesus. Aqueles cordeiros que eram sacrificados para a remissão do pecado, apontavam para o sacrifício do eterno Jesus Cristo. O sangue que fará expiação em virtude da vida, Levítico 17:11, que se dava no altar em sacrifício, representava a Cristo Jesus e sua obra redentora. O Redentor, Deus em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. O Redentor, Deus em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Quem é Jesus Cristo? O mistério da encarnação. A questão da doutrina da teologia sistemática está aí. Estamos estudando a salvação, a encarnação de Cristo. É a doutrina que não é a doutrina da reencarnação, é a doutrina da encarnação. Cristo, Deus, encarnou, ou seja, virou carne, se fez homem e habitou entre nós. Jesus Cristo é homem, no sentido mais absoluto e perfeito, o que defronta no Novo Testamento o que se é demonstrado pelos apóstolos, que ele é homem e ele é Deus.
100% homem, 100% Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus. Do mesmo modo, tão absoluto e claro, que a Bíblia declara a humanidade de Jesus Cristo, também afirma a sua deidade. João capítulo 1, versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 3. A essência e a presença de Deus. Seu próprio ser manifesto através de sua palavra e obras, através do homem Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. A doutrina cristã da encarnação procura demonstrar que Deus encarnou-se, despojou-se de sua glória e veio habitar entre nós. A escola de Alexandria via na encarnação de Cristo a pessoa da Trindade divina, ou seja, Cristo seria uma parte de Deus manifesta entre nós. A vida de Jesus Cristo, seu nascimento virginal, mostra a grande providência de Deus para a salvação do homem. A profecia apontava para uma virgem que daria luz ao Messias, e esse Messias seria o Emanuel, Deus conosco, e iria vir salvar o seu povo que outrora se perdera através do pecado. Diante do que vimos acima, da pessoa absoluta e única de Jesus Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não é de surpreender sabermos de sua entrada neste mundo tenha sido diferente dos demais homens. Os evangelistas Mateus e Lucas, o médico, Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25, e Lucas 1, 26 a 38, esclarecem este nascimento virginal do Senhor Jesus. Então Jesus Cristo teria sido nascido de mulher, nascerá da mulher, ou seja, não teve participação do homem. Jesus Cristo, ele encarnou-se, Deus encarnou-se em Jesus Cristo, e Jesus é obra e graça do Espírito Santo. Esta é a teologia da salvação. Jesus, ele veio nos salvar. E quem era Jesus? Jesus era o próprio Deus. Está aqui, e é teologia pura. Agora, algumas igrejas fazem isso carro de batalha. Não é carro de batalha. Isso todo teólogo sabe disso. Que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que Deus é Deus. Agora eles não, começam a criar problemas e conflitos porque eles querem lucrar com esse conflito. Mas está nítido que Deus se despojou da sua glória e veio habitar entre nós. O Emanuel de Deus é Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente humano. Totalmente Deus, totalmente humano. Jesus não era apenas perfeitamente homem, foi o homem perfeito. Na perfeição da sua vida, Jesus demonstrou o que Deus pretendia ao criar o homem. Nota-se não apenas sua perfeição negativa, por assim chamá-lo, ou seja, a ausência de pecado, mas também sua perfeição positiva, seu aproveitamento integral do tempo, da sua maneira perfeita de viver em comunhão com Deus. Então, Cristo foi a manifestação daquele propósito que Deus tinha conosco desde a eternidade. Que coisa maravilhosa, né? Então, a doutrina da encarnação de Deus, do nascimento virginal de Deus, de Jesus Cristo, entre nós, da providência que Deus veio providenciando desde a criação até chegar na cruz de Cristo, um Messias e Redentor, já que o homem caiu da sua glória e não conseguia se levantar com as suas próprias forças. Na cruz, o Filho de Deus consuma sua identificação com o homem pecador, ou seja, ele assume os pecados de todos e se faz maldição em nosso lugar, para pagar a dívida que tínhamos diante de Deus, para cumprir a lei que não poderia deixar de ser cumprida. Toda a lei foi descarregada em Cristo, porque um homem pode representar todos e todos representar um homem. Essa é a lei. Então Jesus representou a todos e o justo morreu pelos injustos. Chamou sobre si toda a condenação da humanidade
e destruiu a divisão entre nós e Deus, nos dando a oportunidade de chegarmos ao Pai. Isso é maravilhoso, Pai. Isso é bênção. E esta é o plano da salvação de Cristo. A restauração do homem à sua posição de amizade com Deus, o seu autor.